Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Nós vamos falar sobre liderança estratégica, treinamento convencional ou treinamento vivencial. Para conversar com a gente estão aqui os professores Elson Teixeira e Jorge Bruno. Seja bem-vindo, Elson, tudo bem? E aí, José, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, tudo bem com você? Tudo bem. Tem se falado muito, nessa questão de liderança e vários conceitos, e até houve um termo uma vez utilizado por uma revista sobre fábrica de líderes. Sim, mas a gente sabe que não necessariamente a pessoa nasce um líder, ela pode ser formada. Só que qual o melhor treinamento? Eu queria que vocês começassem conceituando o que é esse treinamento convencional e depois o que é o treinamento vivencial. Certo. Eu acho que uma das competências hoje mais exigidas de qualquer empresa é a questão da liderança. Quando a gente fala de liderança estratégica, há de se fazer aí uma comparação. Quando a gente pensa em liderar, é diferente de chefiar. Quando a gente fala de chefe, vários surgem, líderes, poucos aparecem. E o nosso trabalho, com o curso que Jorge Bruno e eu temos, é exatamente a capacitação da liderança. Liderança é uma competência, toda competência ela pode ser adquirida, toda competência ela pode ser treinada. E a comparação que você bem fez no início, falando sobre treinamentos convencionais e treinamentos vivenciais, é que o treinamento convencional, esse se dá normalmente dentro de uma sala, transferindo conceitos, falando sobre a parte acadêmica. Tudo isso é extremamente importante sem tirar o grau e sem tirar o desenvolvimento que se obtém em treinamentos convencionais. O Giga é absolutamente diferente. Por quê? Porque ele trabalha a experiência. Nós temos um ambiente totalmente preparado, onde as pessoas, os participantes, eles vivem tudo aquilo que é passado através dos conceitos. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente conceitua a comunicação. Quando a gente fala de tomada de decisão sobre pressão, há o conteúdo programado sobre isso. Só que as pessoas vão experienciar, colocar isso na prática dentro das nossas atividades. Jorge? Eu gostaria de complementar o que o professor Elson colocou, dizendo o seguinte: a forma com a qual nós fomos desenvolvidos ao longo do tempo. Nossa cabeça foi preparada desde o jardim da infância a funcionar como cômodas, com gavetas. Então você tem a gaveta da matemática, a gaveta da física, a gaveta da química. E isso tudo acompanha a nossa vida. Essa estrutura acompanha a nossa vida, que é a formação convencional, o ensino convencional, os cursos convencionais fazem isso, por compartimentos. Quando nós falamos em visão sistêmica, por exemplo, que é uma das competências que o líder precisa ter, quando nós falamos nisso, nós não queremos mais olhar gavetas isoladas, nós queremos ver tudo ao mesmo tempo. E, infelizmente, o sistema educacional vigente não propicia isso. Ele continua com um caderno de 12 matérias, com as matérias em seus horários e não faz a interligação com raras exceções. Quando nós partimos para o modelo vivencial, o modelo experiencial, nós precisamos realmente de uma base teórica, mas o fundamental é vivenciar aqueles conceitos de forma prática, objetiva, sendo desafiado ao extremo, trabalhando na cooperação ou na competição. Nesse tipo de ambiente, a capacidade de aprendizado do ser humano, ela cresce tanto que as pessoas nunca mais esquecem. Conheço pessoas, estamos nisso há 20 anos, conheço pessoas de 20 anos atrás que encontram conosco e falam assim: poxa, lembro daqueles conteúdos, utilizo aquilo tudo, por quê? Vivenciou. Então a gente tem aí até a utilização da questão da teoria tangencial, Não é uma coisa assim, todas as mesmas soluções valem para tudo. A gente tem uma questão de viver aquele momento, aquelas pessoas que serão lideradas para ir tomar decisões. Nós sabemos disso, Existe uma teoria, talvez a mais clássica de todas, que mostra que o processo de liderança ele é situacional. Em cada momento vai exigir um tipo de tomada de decisão específica. Nesse treinamento, no Giga, que nós aí ministramos, ele tem uma situação que ele é extremamente, às vezes, inusitada. Nós temos treinamento, parte do treinamento, que ela é ministrada dentro de um avião, e avião de verdade. Não é um fake, não foi uma construção para ali. São 3 aviões que nós temos, onde parte do conteúdo é desenvolvido lá, e depois nós tomamos as decisões estratégicas ali fundamentadas. Nós temos uma tirolesa que é gigantesca, que quando a gente fala de você vencer o desafio, superar
questão de você não apenas conquistar metas, mas ultrapassar esses desafios, né, ali você coloca em prática todos os conceitos que são apresentados. Né? Quando a gente fala de comunicação, o quanto é importante, né, você ter uma estratégia, né, de boa comunicação para você ser mais assertivo nas suas decisões finais, nós temos algumas coisas onde, né, a comunicação de cada um vai significar, né, a qualidade daquilo que vai ser produzido na sequência. Então isso traz uma bagagem muito importante. Por isso que fica marcado na vida das pessoas. E o que o Jorge colocou de forma bastante direta. A gente encontra com pessoas anos à frente, né, que fazem referência a atividades que foram realizadas há 10, 15, 20 anos atrás. Vocês abordam temas atuais daquilo que está acontecendo também, vocês levam para dentro desses treinamentos? Como, por exemplo, a gente tem aí o caso do coronavírus, né, que está bombardeando o mundo inteiro, e a China, inclusive, quer fazer um hospital em 6 dias para atender toda essa população. Nessa liderança em momentos de crise, vocês apresentam isso também? Sim, sim. Um comentário sobre o hospital em 6 dias, eles farão de fato, porque eu já vi construir um prédio de 15 andares em 6 dias. Um hospital de 3, 4 andares será muito fácil para eles fazerem, pode ter certeza. Pelas imagens, com o número de máquinas trabalhando, você tem uma ideia do que é a China fazendo alguma coisa, né? Então nós pegamos essas situações do dia a dia, os desafios da atualidade, e colocamos diante dos participantes para que eles possam desenvolver e trabalhar e interagir dentro daquela realidade. Um ponto importante do Giga é a pressão, a tomada de decisão sob pressão. Lá a pessoa lidera e será liderada o tempo todo. Fundamental, feedback dos liderados, feedback dos líderes. Para quê? Para que ele consiga enxergar aquilo que normalmente no dia a dia ele não enxerga. Algo importante sobre treinamentos experienciais é que você não consegue se esconder. Você, quando vai para o campo, você, quando vai para uma atividade vivencial, você está tão envolvido com aquilo que você mostra realmente quem você é, mostra suas limitações e suas capacidades. Vimos muitas coisas do tipo, pessoas que não imaginavam que tinham a capacidade para tomar decisão sob pressão de alto quilate, fazendo isso ao vivo e a cores. E uma coisa interessante nisso que está sendo falado, né, pelo Jorge Bruno, é que tudo está sendo avaliado e monitorado, né? Existe uma constante avaliação, né, do que está acontecendo. Então essa avaliação de desempenho, essa avaliação de performance é uma coisa que é constante nessas atividades. E uma coisa que eu queria ressaltar, né, de forma bastante enfática, é esse acordo, né, que o Giga, né, hoje tem com o Conselho, né, de Administração do Rio de Janeiro, através da Universidade Corporativa. Né, que o resultado final desse trabalho é que as pessoas vão levar, né, um certificado, que esse certificado é conferido pelo CRA, RJ, através da Universidade Corporativa. Então, do ponto de vista de formação, né, dá um brilhantismo total ao currículo das pessoas que participam, né, desse nosso evento. Então foi um curso extremamente bem preparado, bem elaborado. Inclusive o próprio material didático utilizado é um livro que foi lançado recentemente, concorreu inclusive o prêmio de um dos melhores livros publicados no ano passado, um livro de administração, que fala sobre liderança, né, liderança, a arte de conquistar resultados, né, onde eu tive a oportunidade de lançar esse livro, né, pela editora M-Books, que é o material didático que o aluno leva, né, o livro dentro desse assunto, e ele vai ter como se desenvolver ou aprofundar conceitos, né, acadêmicos, caso ele sinta necessidade, posterior ao evento. E ele sai, né, absolutamente certificado, um certificado emitido pela Universidade Corporativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Além dessas questões, quais vantagens o profissional da administração tem em fazer este curso para se destacar no mercado enquanto um líder dentro de uma organização ou em outros tipos de situações? Muito boa a sua pergunta, José, porque liderança não é uma característica específica somente da área de gestão, né? Quando a gente fala Conselho Regional de Administração, estamos falando sobre a capacidade, né, administrativa como um todo. O profissional da área de administração, esse de fato, ele vai ter uma qualificação muito à altura daquilo que está sendo exigido pelo mercado de trabalho. Fantástico. Né? Mas, como eu disse, liderança é situacional. Às vezes você não tem uma formação específica, né? Você pode ser um economista, você pode ter, até mesmo, por exemplo, um médico que lidera um hospital, que lidera uma clínica, ele vai precisar, em determinados momentos, uma tomada de decisão estratégica. Mas, especialmente falando para a administração, essa se torna vital, né? Correlacionada direta com a formação que ele tem, com o trabalho que ele desenvolve. Jorge.
Eu vou puxar um embasamento teórico. Peter Drucker ele dizia o seguinte: liderança é algo que pode e deve ser aprendido. Então, se você fica naquela armadilha dizendo, não sou bom líder, eu não consigo liderar, eu não tenho, isso não nasci com esse dom, não é um dom, não é um dom. É uma competência que pode e deve ser desenvolvida. No nosso caso, nós entramos desde a liderança básica, os princípios básicos de liderança até liderança de alta performance. O que é a liderança de alta performance? É uma capacidade de liderar independentemente da situação de pressão que esteja ocorrendo naquele momento. E isso você tem que treinar. Ou formação acadêmica que você tenha, né? Sim, isso você tem que treinar. Você tem que treinar insistentemente e repetir até que você desenvolva aquela competência e quando chegar no dia a dia, pode ter certeza, os desafios que vocês enfrentarão lá conosco são desafios bem elevados. E se você resolver um desafio daquele, se você vencer um desafio daquele, liderando ou sendo liderado, mas sempre em equipe, pode ter certeza que no dia a dia será bem mais fácil. Na área da consultoria, quanto mais empresas o profissional já tiver passado e aprendido, melhor ele se torna, porque ele vive várias situações. Para um líder, vale-se a mesma lei? Quanto mais situações ele vivenciar, melhor ele vai ficando com o passar do tempo e as vivências? Sim, a analogia ele é totalmente adequada. Né? Quanto mais experiência você adquire, mais abre o seu horizonte para tomar das decisões estratégicas. É fato, né? Se você conhece muito sobre um assunto, você se torna especialista nele. Né? Se você conhece bastante sobre vários outros, você se torna ali, né, um profissional com múltiplas funções, atividades e competências. Né? Como já colocado, que não seja redundante o tema, já foi aqui falado, mas todo o processo de competência está ligado às habilidades e toda habilidade ela pode ser treinada, absorvida, desenvolvida. Liderança é uma delas. Né? Então, essa visão em múltiplas funções, né, torna o profissional generalista mais dinâmico e assertivo nas suas decisões. Querem ver uma abordagem bem prática também, levando para o experiencial? Liderança, depois que nós estudamos tanto e exercitamos tanta liderança ao longo desses anos todos, digo isso, fui militar, tive formação militar para combate, oficial, fuzileiro naval de fato, apesar dessa altura toda. Então, liderar foi um desafio, porque eu não tenho a altura de um comandante militar, mas tinha a patente. Quando fui para o mundo civil, essa coisa se misturou na minha cabeça, né? Eu precisava liderar agora civis e não adiantava dar ordem, porque ninguém ia só cumprir ordem pela minha posição. Então, foi preciso desenvolver tudo isso lá atrás e colocar em prática. E podemos resumir da seguinte forma, entre outras, né? Liderança é exemplo. Vou repetir. Liderança é exemplo. O que você quiser do seu liderado, o que você desejar do seu liderado, você precisa, antes de mais nada, ser exemplo. Porque se não for exemplo, você não conseguirá liderar de fato em alta performance. Vão obedecer, mas não vai inspirar o coração, não vai desafiar o estabelecido, não vão construir coletivamente. Tá? A liderança é exemplo e esse é um dos pontos que nós batemos muito lá no Giga. Jorge, quem quiser conhecer mais o Giga, conhecer mais esse curso, como faz? Olha, logo após a entrevista tem um vídeo casado, né, mostrando as nossas instalações. São instalações de altíssimo nível, não tem no Brasil, que vocês verão no vídeo. Como o professor Elcio falou, nós adquirimos 3 aviões Hércules da Força Aérea, aviões quase completamente ainda em funcionamento, mas não vão combater, tá? Foram desmontados em Brasília. Foi uma operação de guerra trazer esses 3 aviões de Brasília para o Rio de Janeiro e montamos no nosso centro de treinamento executivo. Lá estão 2 embaixo e um ficará no alto da montanha para uma tirolesa de 1.800 metros, será a maior da América Latina. Esse treinamento ocorre no Hotel Fazenda Gamela, né, que fica a aproximadamente 200 quilômetros do Rio de Janeiro, onde lá todas essas bases, né, foram preparadas exatamente para, né, servir de fundo e servir, né, de cenário prático para as nossas atividades, né, onde as instalações do hotel são sensacionais, uma gastronomia excelente, adequada a todas as funções que lá nós realizamos, né, e o hotel está absolutamente preparado, né, para receber inscrições de pessoas isoladamente e grupos de empresas. Você estava falando de consultoria, o que ocorre conosco muitas das vezes, né, são as chamadas turmas fechadas,
né, onde a empresa contrata, né, e nós desenvolvemos o programa de acordo com a característica específica dessas empresas. Se algumas empresas pequenas quiserem se associar para fazer esse pacote também, consegue? Customizado, exatamente isso. Nós customizamos de acordo com a realidade da empresa. Seja uma empresa pequena ou seja uma empresa grande, com vários funcionários, lá a estrutura permite, né, a recepção de grandes grupos. Então, nós preparamos o ambiente, quando feito dessa forma, customizado à realidade das empresas. E nosso programa tem as chamadas turmas abertas, né, uma por mês, onde nós divulgamos, e a divulgação feita de forma muito direta aqui, né, pelo Conselho Regional de Administração. Né, periodicamente nós divulgamos as nossas turmas, né, e para, né, os profissionais associados ao Conselho, né, com as suas anuidades em dia, tem descontos, né, concedidos para o Conselho para as turmas abertas e fechadas também. Então é importante que profissionais e empresas registradas no Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, que estejam em dia com as suas anuidades, façam contato, né, para, de repente, fazer esse curso e ampliar a sua visão de mercado, principalmente na área de liderança. Agora, Elcio, eu só queria que o senhor falasse como faz, então, para adquirir também o seu livro, para ter contato com o seu livro, para a gente poder encerrar a entrevista. Como faz, hein? O livro Liderança, a Arte de Conquistar Resultados, ele está basicamente em todas as livrarias, né? A distribuição da editora M-Books, ele é muito grande, né? E tem uma capilaridade enorme, né? E pela internet, né? Todas as plataformas de venda de livros, o livro está, né, à disposição. E como já falado também, quem participar do evento, do Giga, né, seja em turma aberta ou fechada, o livro é utilizado como material didático dentro do nosso curso, dentro do nosso programa. Muito bem. Obrigado, Elcio, pela sua participação. Muito bom, né, estar com você sempre aqui, Josué. Um prazer, né, ter vindo mais uma vez aqui na casa. Obrigado, Jorge, pela sua participação. Perfeito. Gostaria só de ressaltar que não é um produto novo. Nós estamos nisso há mais de 20 anos, somando as turmas do professor Elcio e as minhas, são mais de 600 turmas realizadas em altíssimo nível, com essa abordagem experiencial e com muito resultado geral. Muita água de lastro aí. Muita água de lastro, exatamente. Muito obrigado. Bom, e você que nos acompanha, lembre-se de que logo após essa entrevista aqui, vai ter um vídeo explicando um pouco melhor o curso, dando mais informações para você que quer realizar esse curso aí para se tornar um líder cada vez melhor. Acompanhe o vídeo, fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista. Quantas vezes nós falamos no dia a dia que estamos todos no mesmo barco? Por que não viver a experiência de estarmos todos realmente no mesmo barco, num barco tosco? Falamos dos grandes desafios. Já pensou passar numa tirolesa, um momento de vencer desafios no meio do mato, acampando, se orientando com elementos básicos? Sou Jorge Bruno, coordenador-geral do Programa de Gestão Plena Integrada, PGPI, ministro diversos módulos, tanto de liderança quanto construção de equipes de alta performance, desenvolvimento de equipes e diversos outros assuntos. Meu nome é Elson Teixeira, eu fiz mestrado em Gestão e Estratégia de Negócios, atuo há mais de 20 anos como professor nos MBAs de Gestão Empresarial, Negócios, Marketing e também Gestão de Pessoas. E temos agora um evento extremamente surpreendente. Uma imersão em liderança em que nós passaremos 3 dias tratando bem aprofundadamente esse assunto. As atividades são basicamente todas vivenciais, são todas experienciais, ao ar livre. Tem como finalidade fazer com que tudo aquilo que é passado dentro da nossa estrutura vivencial seja levado para a realidade da sua empresa, no seu cotidiano. O nosso programa ele foi feito de maneira voltada a conteúdo. O nosso material didático utilizado, inclusive, são livros consagrados no mercado. Nós vamos fazendo um paralelo com o seu dia a dia de planejamento, tomada de decisão sob pressão, trabalho em equipe de alta performance, liderança de alta performance, construção coletiva, num ambiente completamente preparado para isso. As atividades ocorrem dentro do Hotel Gamela, o primeiro hotel no Brasil certificado em gestão de segurança de turismo de aventura. Isso traz absoluta credibilidade em todas as atividades ao ar livre que nós realizamos. O espaço de treinamento, o espaço de desenvolvimento, por exemplo, a base Hércules, não tem em nenhum lugar do Brasil aviões Hércules de verdade à nossa disposição, sendo que um é para dormitório, o outro era um centro de instrução. Os professores e instrutores são renomados, são pessoas com muita experiência, mais de 20 anos trabalhando nessa área. Juntamos o que tem de melhor através de métodos inovadores. Nós temos 2 modalidades de programas. O primeiro é o programa customizado,
indo de acordo com a realidade da sua empresa. Montamos o projeto em parceria com a empresa para que tudo que aconteça durante a imersão seja de um melhor proveito e melhor resultado para a empresa e para a equipe. A outra modalidade são as turmas abertas. Então nós temos um calendário de uma turma por mês e as pessoas fazem as inscrições. Não teremos aqui apenas um treinamento. Vocês terão uma experiência essa que vai ficar marcada na vida profissional e pessoal de vocês. Não apenas de forma momentânea, e sim permanente.